Apocalipse 3, verso 14 até o versículo de número 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, até o versículo 22, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o auto-engano e a autossuficiência são condições extremamente perigosas para todo e qualquer cristão. Repetindo, o auto-engano e a autossuficiência são condições extremamente perigosas para todo e qualquer salvo, para todo e qualquer cristão. Em relação ao auto-engano, por exemplo, por quê? Porque o auto-engano, ele dá uma aparência de que nós estamos bem no nosso andar com Deus, uma aparência que nós estamos bem no sentido espiritual, quando, na verdade, a realidade não é esta. Infelizmente, isto acontece. Mas, conforme nós falamos, não só o auto-engano ele é perigoso. Por outro lado, a autossuficiência, ela também é perigosa para as nossas vidas. Por quê? Porque quando nós estamos cheios de nós mesmos, soberbos, arrogantes em relação à nossa vida, em especial a nossa pretensa vida espiritual, nós somos desestimulados a buscar os meios de graça, a buscar mais ao Senhor, e assim a gente acaba estagnando, por não dizer retrocedendo no nosso processo de crescimento espiritual, de amadurecimento da nossa vida com Deus, de aprofundamento da nossa comunhão com o Senhor. Por isso, repito a nossa afirmação inicial: o auto-engano, a autossuficiência são condições extremamente perigosas para todo e qualquer cristão. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, meus amigos, essa era a triste realidade que acometia a igreja em Laodiceia. Infelizmente, era essa a triste realidade que acometia a igreja em Laodiceia. Essa situação, ou seja, de frieza espiritual, de apatia espiritual, melhor dizendo, levou Cristo a enviar a mais dura, a mais severa de todas as cartas que nós encontramos aqui, dentre essas 7 cartas que são dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse. Se nós observarmos bem, e dentro dessa leitura que nós fizemos, dá para perceber isso, não existe nesta carta que Cristo dirige à igreja de Laodiceia nenhuma palavra de elogio em relação àquela igreja. Ela não recebe da parte de Cristo, ela não recebe da parte do Senhor nenhum elogio, nenhuma palavra no sentido positivo.
É interessante porque quando a gente considera, e a gente considerou, a carta que Cristo escreveu para a igreja de Sardes, a igreja tinha vários problemas, a igreja tinha várias dificuldades. Em termos espirituais, ela havia tomado a forma do mundo, mas dentro do conteúdo daquela carta existia pelo menos uma coisa específica que Cristo reconhece positiva naquela igreja, na igreja de Sardes. Aqui em Laodiceia, não há, conforme nós falamos, nenhum elogio da parte de Cristo. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia, meus irmãos, a igreja de Laodiceia, meus amigos, ela estava enferma, ela estava apática no sentido espiritual, na sua vida com Deus, na sua vida com o Senhor. Então, hoje, pela graça de Deus, nós vamos considerar esta que é a última carta às igrejas do Apocalipse. Depois que nós vimos a carta que é dirigida, ou que foi dirigida à igreja em Éfeso, depois que nós vimos a carta que foi dirigida à igreja em Esmirna, depois que nós vimos a carta que foi dirigida à igreja em Pérgamo, depois que nós vimos a carta que foi dirigida à igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, agora nós vamos considerar a carta que Cristo dirige à igreja de Laodiceia. E dentro disso, a gente vai pensar no seguinte tema. Dentro disso, a gente vai pensar no seguinte assunto: Igreja de Laodiceia vencendo a apatia espiritual. Igreja de Laodiceia vencendo a apatia espiritual. Antes da gente considerar a carta em si, conforme nós fizemos nas nossas considerações anteriores, eu queria, meus irmãos, meus amigos, que nós víssemos um pouco acerca da cidade de Laodiceia. E eu queria aqui, mais uma vez, chamar a sua atenção para que você possa considerar atentamente alguns detalhes que serão dados em relação à cidade de Laodiceia, que irá facilitar o seu entendimento acerca de algumas palavras específicas que Cristo dirige à igreja em Laodiceia. É muito interessante a gente observar isso quando a gente estuda essas cartas. Ou seja, quando a gente vai considerar as cidades, algumas das suas peculiaridades, algumas das suas características, a gente percebe que quando Cristo fala às igrejas dessas respectivas cidades, existem alguns detalhes que os irmãos que estavam ali escutando essas palavras escritas aqui por Cristo, enviadas através do apóstolo João, elas faziam sentido a aqueles irmãos. Então, vamos fazer assim também aqui nesta carta, vamos fazer assim também em relação à igreja de Laodiceia, a cidade, melhor dizendo, de Laodiceia. A palavra Laodiceia, meus irmãos, meus amigos, ela significa literalmente juízo do povo ou julgamento do povo. Ela é formada por esses dois significados. A cidade de Laodiceia, ela foi fundada no ano 250 a.C., no ano 250 antes do nascimento do nosso Salvador. Esse nome que a cidade possuía, ou seja, Laodiceia, foi dada como uma homenagem do rei Antíoco da Síria em relação à sua esposa, em relação à sua mulher, que se chamava Laodiceia. Laodiceia, meus irmãos, Laodiceia, meus amigos, era uma cidade rica. Na verdade, era uma cidade riquíssima. Por quê? Havia nela bancos. Por quê? Havia nela uma excelente indústria farmacêutica, havia nela uma próspera indústria têxtil. Então, existiam essas três áreas que ela se destacava, no sentido financeiro, no sentido farmacêutico e também no sentido têxtil. Só para nós termos uma ideia, só para nós termos uma ligeira noção, no ano 61 da nossa era, a cidade de Laodiceia ela foi completamente destruída por um grande terremoto que assolou aquela cidade. E aí ela foi reconstruída do zero, sem que houvesse a necessidade de pedir qualquer ajuda, qualquer oferta do Império de Roma, do Império Romano. Os empresários daquela cidade, da cidade de Laodiceia, em virtude deles serem ricos, em virtude deles serem prósperos, eles se reuniram, se cotizaram e assim eles reconstruíram do nada toda a cidade de Laodiceia. Por isso nós dizemos que era uma cidade rica, por isso nós dizemos que era uma cidade, de fato, no sentido financeiro, era uma cidade folgada,
vamos assim dizer. Mas não só isso. A cidade de Laodiceia era uma cidade próspera porque nela se fabricava um colírio. Um colírio que era excelente para problemas da vista nos tempos de João, nos tempos do primeiro século. Era um colírio que era feito de um pó que vinha na Frígia e fazia um grande sucesso, até porque as pessoas se dirigiam para a cidade de Laodiceia a fim de adquirir aquele remédio, a fim de adquirir aquele colírio. E conforme nós sabemos, e conforme nós falamos, a cidade de Laodiceia, ela produzia tecidos, lãs, que faziam sucesso também no seu tempo, que faziam sucesso também na sua época. Por isso nós dizemos, agora há pouco, que era uma cidade abastada, que era uma cidade riquíssima, que era uma cidade folgada, vamos assim dizer, no sentido financeiro. A cidade de Laodiceia também, ela era abastecida com águas quentes que vinham de outra cidade, a cidade de Hierápolis, que ficava perto também da cidade de Colossos. Contudo, em virtude do trajeto, quando elas chegavam na cidade de Laodiceia, a água que era quente no seu nascedouro, ou seja, na cidade de Hierápolis, ela se tornava morna e por isso ela era intragável, era ruim de ser consumida por parte das pessoas. Então, a igreja de Laodiceia, de certa forma, ela tinha a cara da cidade. Por quê? Era uma igreja popular, era uma igreja satisfeita, era uma igreja próspera, era uma igreja orgulhosa em relação aos seus membros, que não eram quaisquer membros, mas sim membros ricos. Não havia naquela igreja qualquer tipo de perseguição. Não havia naquela igreja qualquer tipo de heresia que estava ali sendo disseminada, diferentemente do que acontece com algumas outras igrejas. Infelizmente. O problema da igreja de Laodiceia é que a religião para aqueles irmãos era apenas uma simulação. A religião para aqueles irmãos era apenas uma simulação. A igreja, conforme nós falamos agora há pouco, ela sofria de um problema, ela sofria de uma dificuldade. A igreja, ela sofria com indiferença, com apatia no sentido espiritual. Então, dadas essas informações, não só sobre a cidade, mas também essas informações gerais em relação à igreja, eu queria agora, meus irmãos, meus amigos, olhar para esse texto que nós temos diante de nós e ver alguns pontos e ver algumas verdades em relação a tudo isso que Cristo ele escreve para aquela igreja, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar a apresentação que Cristo faz à igreja em Laodiceia. Como é que Cristo ele se apresentou? O que foi que Cristo disse acerca de si mesmo, logo no início, logo na introdução, logo na abertura da carta que ele escreve para os irmãos de Laodiceia. E a partir dessas afirmações, o que é que a gente pode aprender? Não só em relação ao que ele escreveu, mas também os reflexos em relação às nossas vidas. Então, vamos ver, em primeiro lugar, a apresentação que Cristo faz à igreja de Laodiceia. E aí nós encontramos Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Olhem bem ao que nos diz o texto sagrado, olhem bem ao que nos diz aqui esse versículo. Apocalipse capítulo 3, verso número 14. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Cristo, ele se apresenta. Ele se apresenta como aquele que é fiel. Ele se apresenta como aquele que é verdadeiro. Ele se apresenta como aquele que é poderoso. Pelo menos essas três afirmações, elas são feitas em relação a Cristo, Cristo falando dele mesmo, quando ele se apresenta à igreja em Laodiceia. Ele era o fiel, ele era o verdadeiro, ele era o poderoso. É interessante porque cada uma dessas declarações,
que Cristo faz acerca de si mesmo, elas iam de encontro com as necessidades espirituais pelas quais passava a igreja na cidade de Laodiceia. Por exemplo, em primeiro lugar, ele afirma ser fiel. Tanto é que ele diz que ele era o Amém. A palavra ou a expressão Amém, literalmente falando, significa assim seja. É uma expressão que, via de regra, a gente pronuncia no final das nossas orações em relação a Deus e que, de certa forma, ao dizermos Amém, no final daquilo que nós estamos orando, nós estamos garantindo tudo aquilo que nós falamos em oração. Então, quando Cristo disse que ele era o Amém, ele estava falando justamente isso. Ele é aquele que é fiel, ele é aquele que garante aquilo que fala, ele garante aquilo que promete, ser no sentido positivo quando ele promete bênçãos, ser no sentido negativo quando ele promete maldições. Por isso Cristo disse, eu sou o Amém, eu sou o assim seja, eu sou o fiel. Mas não só isso. Além disso, conforme nós observamos, Cristo aqui se auto-intitula como o verdadeiro. Ou seja, aquilo que Cristo fala, aquilo que Cristo diz, aquilo que Cristo pronuncia é a mais pura verdade, é a mais cristalina verdade. Conforme nós veremos, sobretudo no segundo ponto da nossa mensagem, Cristo ele vai fazer um diagnóstico pormenorizado da situação espiritual daquela igreja. Então, antes de fazer esse diagnóstico, ele já fala. Antes de dizer esse diagnóstico, ele já diz que tudo aquilo que ele afirma, tudo aquilo que ele pronuncia é verdade. Consequentemente, tudo aquilo que ele iria dizer quanto à situação espiritual daquela igreja também é verdade. Por isso ele fala, ele é o verdadeiro. As suas palavras são confiáveis. As suas palavras devem ser cridas. Por quê? Porque ele fala a verdade. Na verdade, ele é a própria verdade. Então, Cristo se auto-intitula o fiel, Cristo se auto-intitula o verdadeiro, mas não só isso, Cristo também ele se auto-intitula o poderoso. É por isso que ele fala, eu sou o princípio da criação de Deus. Em outras palavras, Cristo ele estava dizendo que no princípio de tudo, ele estava juntamente com Deus, criando todas as coisas, trazendo todas as coisas à existência, quer seja em relação ao mundo espiritual, quer seja em relação ao mundo físico. Então Cristo, ele realizou toda essa obra da criação em virtude do poder que lhe era natural, que lhe era inerente. Então, é por isso também que ele fala aqui a esta igreja. Ele tem o poder, ele tem a capacidade, ele tem toda a condição de restaurar, seja qual for a igreja, seja em que nível estiver, em que condição estiver a sua igreja. Ele é poderoso e é poderoso para isso. Então, Cristo se apresenta como o fiel, Cristo se apresenta como o verdadeiro, Cristo se apresenta como o poderoso. E quando nós consideramos tudo isso, a gente aprende, meus irmãos, a gente aprende, minhas irmãs, uma lição importante em relação às nossas vidas. Ou seja, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas no sentido espiritual, somente Cristo é o nosso remédio. Somente Cristo, ele é a nossa solução. Conforme nós veremos no segundo ponto, ele vai fazer um diagnóstico preciso em relação àquela igreja. Conforme nós veremos no terceiro ponto, ele vai fazer prescrições para restaurar aquela igreja. Então tudo está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. A igreja de Laodiceia sofria de apatia espiritual. A igreja de Laodiceia estava indiferente em relação às coisas de Deus. E quem podia mudar aquela situação, quem podia reverter aquele quadro? Somente um, aquele que é fiel. Somente um, aquele que é verdadeiro. Somente um, aquele que é poderoso. E é essa mesma verdade, esse mesmo princípio que é atuante também em relação às nossas vidas. A exemplo do que aconteceu com a igreja de Laodiceia, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a gente passa por períodos negativos de indiferença e de apatia espiritual. E muitas vezes, quando nós nos encontramos dentro dessa situação,
a gente não sabe muito o que fazer, a gente não sabe muito a quem recorrer. Contudo, nesta noite de hoje, nós estamos aprendendo pela palavra que nós temos sim a quem recorrer, que nós temos sim um caminho a ser seguido, que nós devemos buscar Cristo. Por quê? Porque Ele possui todos os qualificativos necessários para que assim Ele possa restaurar a nossa vida espiritual, para que assim Ele possa restaurar a nossa vida com Deus. Ele garante aquilo que Ele fala, Ele é verdadeiro naquilo que Ele fala, Ele é poderoso naquilo que Ele faz. Então, somente dEle nós precisamos para reverter toda e qualquer apatia, toda e qualquer indiferença na nossa vida espiritual, quando porventura ela se der ao longo da nossa caminhada cristã. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos é justamente isso, a apresentação que Cristo faz à igreja de Laodiceia. Contudo, meus irmãos, meus amigos, há um segundo ponto que nós queríamos tratar, há um segundo ponto que nós queríamos abordar com os irmãos e com as irmãs, com os amigos e com as amigas. Ou seja, se no primeiro momento a gente observa a apresentação que Cristo faz de si mesmo à igreja de Laodiceia, no segundo momento, conforme nós falamos, Cristo, ele traz um diagnóstico de como estava a igreja de Laodiceia. O diagnóstico de Cristo referente à igreja de Laodiceia. Vejam aí o que nós encontramos nos versículos de número 15 até o versículo de número 17. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 até o versículo de número 17. Diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui nesses versos, meus irmãos, meus amigos, Cristo ele apresenta a realidade espiritual dos laodicenses, ou dos irmãos da igreja em Laodiceia. Conforme nós observamos através dessas palavras, esse diagnóstico de Cristo é um diagnóstico duro. Esse diagnóstico de Cristo é um diagnóstico severo em relação àqueles irmãos. Tanto é que Cristo se dirige para eles como pessoas infelizes, Cristo se dirige para eles como pessoas miseráveis, como pessoas pobres, como pessoas cegas, como pessoas que estavam nuas. Então, ele desnuda toda a realidade espiritual que fazia parte, infelizmente, daquela igreja. E é interessante, porque quando você analisa aqui, meus irmãos, quando você analisa aqui, meus amigos, esses dois versos, você percebe pelo menos duas causas que explicam essa situação apática espiritual na qual se encontrava os irmãos de Laodiceia. Como eu sempre gosto de dizer, nada acontece aleatoriamente, nada acontece por acaso. Os irmãos estavam indiferentes em relação às coisas de Deus. Os irmãos, eles estavam apáticos em relação à vida espiritual. E por que isso aconteceu? O que gerou isso? Qual foi a causa dessa situação triste na qual se encontravam aqueles irmãos? E aqui, quando você olha os versículos de 15 até o versículo 17, você encontra pelo menos dois motivos. Você encontra pelo menos duas causas pelas quais aqueles irmãos, infelizmente, estavam se encontrando naquela situação espiritual contrária. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, a primeira causa, os irmãos, eles estavam indiferentes em relação às coisas de Deus, indiferentes em relação às coisas espirituais. Foi por isso que Cristo falou: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha
boca, conforme nós falamos na parte introdutória da nossa pregação. Tal qual acontecia com a água da cidade de Laodiceia, os crentes também, eles eram mornos, ou mornos, não no sentido físico da água em si, mas no sentido espiritual. Por isso Cristo faz essa referência, porque eles sabiam, eles tinham noção dessa peculiaridade da cidade. A água que chegava na cidade de Laodiceia era uma água morna, e por isso Cristo faz essa referência em relação àqueles irmãos. Então, tal qual era morna a água que vinha, que abastecia aquela cidade, os irmãos daquela igreja, eles também, infelizmente, estavam mornos no sentido espiritual. Infelizmente, eles não se posicionavam quanto à sua vida com Deus. Eles nem eram fervorosos, no sentido de buscar a Deus, de buscar o Senhor, nem estavam completamente afastados de Deus. É uma situação crônica, é uma situação complicada, porque você não vê, de um lado, fervor, mas também, por outro lado, você não vê uma indiferença completa ou um afastamento completo em relação às coisas de Deus. Infelizmente, a vida espiritual da igreja de Laodiceia era uma vida morna, era uma vida indefinível, era uma vida apática, era uma vida indiferente. Ou seja, Laodiceia, meus irmãos, Laodiceia, minhas irmãs, era uma igreja acomodada. E é interessante, porque conforme nós observamos aqui, essa condição, ou essa postura da igreja, estava trazendo reflexos em relação à vida dela com Cristo. Tanto é que Cristo diz que estava com náuseas daquela igreja, estava a ponto de vomitar aqueles irmãos, que era um sinal de juízo e juízo de Deus. E nós sabemos, no sentido humano, que não existe método melhor do que você vomitar, do que você ingerir água morna. Isso é sucesso total quando você tem esse propósito. Então, por isso aqui Cristo fala, por isso aqui Cristo diz que ele estava nauseado quando olhava para a igreja de Laodiceia. Os irmãos não eram quentes, os irmãos não eram frios, eram totalmente apáticos, indiferentes em relação à vida espiritual. E quando a gente vê isso aqui, meus irmãos, quando a gente considera isso aqui, minhas irmãs, a gente observa que, em certo sentido, entre aspas, às vezes é muito melhor você estar no mundão declarado. Por quê? Porque você já sabe da sua situação, está alheio de Deus, está afrontando a Deus, do que muitas vezes você está auto-enganado com a religião. Às vezes, as pessoas têm um pensamento errado de que estar dentro de uma igreja resolve todos os nossos problemas em relação à vida com Deus. Não. Muitas vezes nós estamos perdidos dentro da casa do Pai. O estar na igreja tem um aspecto positivo, sim. A instrução, a comunhão, a convivência dos santos. Mas isso por si mesmo não resolve os nossos problemas espirituais. Se nós não formos fervorosos, se nós não buscarmos a Deus, se nós não assumirmos um compromisso com Deus, a gente vai para a condenação, fazendo parte do rol de membros de igrejas, inclusive com doutrinas seguras. Infelizmente, isso é verdade. Então, nesse sentido, às vezes, estar no mundão é melhor, porque você já fica cônscio da sua realidade, já fica consciente do seu estado, e é muito mais fácil de você confrontar uma pessoa assim, é muito mais fácil de você pregar o evangelho a uma pessoa assim, do que uma pessoa que tem uma certa noção de religiosidade. Ela é muito mais resistente, e às vezes ela não quer se convencer dos seus pecados e das suas iniquidades. Então, a primeira causa que estava gerando toda essa apatia espiritual é justamente esta. Os irmãos, eles eram indiferentes em relação às coisas de Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, os irmãos, eles eram autossuficientes. Em segundo lugar, os irmãos, eles eram autossuficientes. É por isso que no versículo 17, Cristo disse: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E Cristo complementa: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, a soberba, infelizmente, que caracterizava a cidade de Laodiceia, e conforme nós falamos na palavra introdutória, a tal ponto que quando a cidade foi destruída por um terremoto, eles não se dispuseram a pedir nada do Império Romano, e eles se gabavam disso.
essa mesma soberba havia atingido a igreja de Cristo naquela localidade. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, os laodicenses pensavam que poderiam viver a vida cristã, que poderiam viver a vida com Deus sem estar na dependência de Deus, sem estar na dependência do Senhor. Eles possuíam muitas riquezas, eles tinham muitas posses, que fazia com que eles desconsiderassem a necessidade da graça divina, do favor divino, operando em suas vidas e aproximando-os cada vez mais do Senhor. É interessante porque a igreja de Laodiceia, ela é o extremo oposto da igreja de Esmirna. A gente já viu isso lá no capítulo 2. Lá no capítulo 2, versículo 9, a igreja de Esmirna, ela era considerada como igreja pobre, mas Cristo disse que ela era rica aos olhos de Deus. Laodiceia é o contrário, ela era rica no sentido humano, mas ela era pobre no sentido espiritual. As coisas elas se invertem. Tanto é que a gente pode chegar à conclusão que no sentido espiritual, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, miserável. Uma igreja rica, miserável. E aqui a gente aprende uma lição, a gente aprende uma verdade. Ou seja, a espiritualidade de uma igreja, ela não é medida pela sua prosperidade. A espiritualidade de uma igreja, ela não é medida pela sua prosperidade. Às vezes, você pode encontrar uma igreja com muitos recursos, com pessoas ricas, com pessoas de posse, mas no sentido espiritual, serem pessoas vazias, serem pessoas pobres. Então, a gente não pode confundir as bênçãos que materialmente Deus nos concede com a presença que Ele manifesta em relação às nossas vidas. Às vezes, a gente não dispõe de recursos financeiros. Às vezes, nós não temos recursos materiais sobrando, mas a gente tem a graça de Cristo abundante, a gente tem a graça de Cristo suficiente em nossas vidas. Então, isto é o que vale a pena, isto é o que é importante, este deve ser o nosso objetivo enquanto igreja de Cristo. E em cima disso, meus irmãos, em cima disso, minhas irmãs, fica um desafio para mim, um desafio para você, um desafio para todos nós. Ou seja, nós temos a necessidade, irmãos e irmãs, de nos autoavaliarmos periodicamente em relação à nossa saúde espiritual. Nós temos a necessidade de nos autoavaliarmos periodicamente em relação à nossa saúde espiritual. É como acontece na nossa saúde em relação ao aspecto físico. Via de regra, constantemente, a gente tem que estar indo ao médico. Via de regra, constantemente, a gente tem que fazer determinados exames. Às vezes, exames até mesmo no sentido mais específico. Para quê? Para que a gente possa descobrir enfermidades, doenças que porventura estejam nos acometendo e que a gente nem tem a noção. E aí, no sentido espiritual, esse princípio, ele permanece válido. No sentido de quê? De nós estarmos nos avaliando à luz da palavra, nos avaliando à luz das Escrituras, conferindo a nossa vida com aquilo que Deus exige de nós, e uma vez que nós detectarmos, uma vez que nós percebermos que nós estamos aquém daquilo que Deus nos diz, fazermos aquilo que Cristo ele requer. E já já a gente vai observar esses requerimentos da parte de Jesus. Contudo, o que eu queria chamar a atenção é quanto a essa necessidade. O que eu queria chamar a atenção é quanto a essa carência que nós temos. Avalie, meu irmão, avalie, minha irmã, constantemente a sua vida com Deus. Como está a sua vida com o Senhor? Há pecados que precisam ser confessados, há compromissos que você deve assumir, há atitudes, há posturas que são contrárias à palavra, há motivações equivocadas no seu coração. Faça isso à luz da palavra. Faça isso à luz das Escrituras, para que você possa ter um diagnóstico mais claro, uma percepção mais clara de como você se encontra, não perante os homens, mas de como você se encontra perante Deus, que é o que vale em relação às nossas vidas. Então, em segundo lugar, o que é que nós observamos aqui? O diagnóstico que Cristo faz da igreja de Laodiceia. Então veja, no primeiro momento, nós vimos a apresentação que Cristo faz. No segundo instante, o diagnóstico que Cristo também faz, mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, eu queria que nós observássemos
o tratamento prescrito por Cristo à igreja de Laodiceia. O tratamento prescrito por Cristo à igreja de Laodiceia. Veja aí o que nós encontramos do versículo 18 até o versículo de número 20. Apocalipse 3, verso 18 até o versículo de número 20. Diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para ti enriqueceres, vestiduras brancas para ti vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, por todos esses versos, nós observamos Cristo oferecendo o remédio para solucionar o quê? A apatia espiritual que acometia a igreja em Laodiceia. É interessante porque, conforme nós observamos aqui no versículo de número 19, Cristo ele se apresenta como um mercador espiritual, que oferece o quê? Ouro, que oferece roupa e que oferece colírio. Se você se lembrar bem, cada um desses produtos correspondiam às atividades econômicas que marcavam a cidade de Laodiceia. Era uma cidade de bancos, de uma próspera indústria farmacêutica e também de uma próspera indústria têxtil. Então, Cristo não fala isso de maneira aleatória. Ele quer falar profundamente ao coração daqueles irmãos. E aqui ele se apresenta como a solução para reverter aquele quadro, a solução para mudar aquela situação de apatia espiritual. Ele se vende aqui como um mercador que possuía todos os produtos que de fato aquela igreja precisava para que ela pudesse voltar para os caminhos do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo é o ouro que os banqueiros da cidade não possuíam. Cristo é o ouro que os banqueiros da cidade de Laodiceia não possuíam. Seu ouro, conforme ele aqui fala, era um ouro puro, puríssimo. Então, Cristo, ele nos faz prósperos no sentido espiritual. Cristo, ele nos faz prósperos em relação à nossa vida com Deus. Cristo, ele é a riqueza que nós devemos valorizar acima de tudo e de todas as nossas vidas. Para quê? Para que a gente possa ser curado de toda e qualquer indiferença, para que a gente possa ser curado de toda e qualquer apatia espiritual. Então Cristo, ele é o ouro que os banqueiros de Laodiceia não possuíam. Mas não só isso, Cristo, ele é a roupa que veste e veste elegantemente. Cristo, ele é a roupa que veste e veste elegantemente. A lã de Laodiceia, ela apresentava um tom violeta, que fazia bastante sucesso nos tempos do Novo Testamento. Contudo, conforme nós observamos, Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, ele dispõe de vestes de justiça, que torna a nossa vida santa, que torna a nossa vida consagrada, que torna a nossa vida piedosa elegantes aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Então Cristo, ele é a roupa que nos veste e nos veste elegantemente. Mas não só isso. Cristo, ele é o colírio eficaz para uma visão perfeita. Cristo, ele é o colírio eficaz para uma visão perfeita. Conforme nós falamos, Laodiceia produzia um colírio para curar as enfermidades da visão, no sentido físico, no sentido do olho propriamente dito. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, Cristo é aquele que nos cura da nossa deficiência, no sentido da visão. Cristo é aquele que nos cura da nossa cegueira espiritual. Por quê? Porque Cristo nos dá uma visão perfeita.
de quem é Deus. Cristo nos dá uma visão perfeita da vontade de Deus em relação à nossa vida. E quando nós vamos para Cristo, nós readquirimos a nossa visão e visão espiritual, porque Ele é o nosso colírio, que nos dá a visão das coisas de Deus, que nos dá a visão das coisas do Senhor. Em resumo, meus irmãos, em resumo, meus amigos, o tratamento de Cristo, ele pode ser resumido no tratamento 3V, no tratamento 3V. Por quê? Porque nós devemos valorizar Cristo como nossa riqueza. Nós devemos o quê? Nós devemos nos cobrir com as virtudes de Cristo. Por quê? Nós devemos possuir a visão de Cristo 3 vezes. Esse é o tratamento infalível para toda e qualquer indiferença, para toda e qualquer apatia espiritual. Então, se nós estamos indiferentes em relação a Deus, se nós estamos indiferentes em relação às coisas do Senhor, a gente tem que injetar doses de 3V na nossa vida, porque somente assim a situação ela é mudada. É termos Cristo como nosso valor, é se cobrir com as virtudes de Cristo e é possuir a visão de Cristo para que assim, repito, essa situação ela possa ser mudada. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, para que esse tratamento ele possa lograr efeito, para que esse tratamento ele venha a ser eficaz, há necessidade de nós darmos 3 passos básicos para que isso possa acontecer. Em primeiro lugar, para que o tratamento de Cristo surta efeito em nossas vidas, nós devemos nos arrepender. Nós devemos nos arrepender. Olha só o que nos é dito no versículo 19, na parte B do versículo 19. Cristo disse: "Sê, pois, zeloso e arrepende-te." A gente precisa considerar que a apatia espiritual é pecado, indiferença espiritual é pecado, e que a primeira coisa que a gente deve fazer é reconhecer o tal como pecado, para que assim a gente possa ser restaurado na nossa vida com Deus, na nossa vida com o Senhor. Em segundo lugar, a gente precisa dar lugar a Cristo em nossas vidas. Em segundo lugar, a gente precisa dar lugar a Cristo em nossas vidas. Olha só, o que nos diz aqui o versículo 20, a parte A do versículo 20. Diz o seguinte: "Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta..." Esse verso aqui, irmãos e amigos, ele está entre os top 5 dos versos mal interpretados que nós temos em relação às pessoas. Por quê? Elas aplicam esse verso a pessoas descrentes. Elas aplicam esse verso a pessoas não salvas. E a gente vê explicitamente que Cristo está falando para uma igreja que, por mais que estivesse indiferente, por mais que estivesse apática, era a igreja de Cristo aqui na terra. Então, a gente não pode aplicar esse verso para pessoas descrentes. Não! Esse verso, ele é restrito, ele é específico para pessoas salvas, como eu e você. Para que a gente possa abrir a porta do nosso coração, dar lugar a Cristo, para que Ele possa ser o centro da nossa vida, que muitas vezes, infelizmente, nós nos tornamos o centro da nossa vida. Está errado. Então é nesse sentido que Cristo está à porta do nosso coração, batendo, para que assim nós possamos dar lugar ao nosso Salvador. Então veja, nós precisamos nos arrepender, veja, nós precisamos dar lugar a Cristo. Em terceiro lugar, nós devemos manter comunhão com Cristo. Em terceiro lugar, nós devemos manter comunhão com Cristo. Olha só o que nos é dito aí na parte B do versículo 20. A parte B do versículo 20 diz o seguinte: palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: "Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." Irmãos, irmãs, há uma peculiaridade aqui nesse verso que muitas vezes a gente não atenta. E a gente só vai entender quando a gente entende alguns costumes da sociedade romana, que era predominante nos tempos em que o livro de Apocalipse foi escrito. Para quem não sabe, os romanos eles faziam 3 refeições básicas ao longo do dia. Existia um café da manhã, que era bem simples mesmo, era pão molhado, um determinado molho que eles faziam. Existia a hora do almoço, que eram marmitas pequenas, que muitas vezes eles comiam em praça pública de maneira bem rápida, porque eles tinham que trabalhar. E existia a hora do jantar, que era a refeição, vamos assim dizer, mais demorada, onde eles colocavam uma mesa farta,
Para quê? Para que na medida em que fosse comendo, pudessem conversar e manter comunhão uns com os outros. A palavra cear, que nós temos aqui no versículo 20, parte B, dizia respeito justamente a essa terceira refeição, a esse jantar que marcava o rito de refeições da parte dos romanos. Então, em outras palavras, o que Cristo está a dizer justamente é isso. É que ele deseja ter comunhão conosco. Uma comunhão profunda, uma comunhão íntima, uma comunhão próxima, para que nós possamos sentar à sua mesa, ouvir as suas palavras, compartilhar a nossa vida e assim aprofundar ainda mais a nossa interação com o Salvador. É assim que o efeito ou que o tratamento 3V, ele resolve a nossa apatia espiritual. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente dá lugar a Cristo e quando a gente mantém comunhão e comunhão com Cristo. Então, foi como nós falamos no primeiro ponto da nossa mensagem. Se nós estivermos passando por uma situação de indiferença, por uma situação de apatia espiritual, o que é que nós devemos fazer? A quem nós devemos recorrer? Não existe outra solução, não existe outro caminho, não existe outra pessoa senão Cristo para mudar, reverter todo o nosso quadro. A gente precisa do seu ouro, a gente precisa das suas vestes, a gente precisa do seu colírio. Para tanto, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Para tanto, nós precisamos dar lugar ao nosso coração a Cristo. Para tanto, nós precisamos manter comunhão com Cristo. Em fazendo isto, não existe apatia espiritual que vá durar. Não existe. Ela vai acabar. Ela vai acabar. Porque Cristo, o Amém, garante que tudo isso se dará em relação às nossas vidas. Então veja, meus irmãos, observem, minhas irmãs, nós temos aqui pelo menos 3 verdades já consideradas. A apresentação que Cristo faz à igreja de Laodiceia, o diagnóstico que Cristo faz da igreja de Laodiceia, a prescrição que Cristo dá à igreja de Laodiceia e, por fim, para encerrar, a promessa que Cristo faz à igreja de Laodiceia. Versículo 21, diz o seguinte: ao vencedor dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, promete um reino, e não qualquer reino, mas um reino em sua presença para aqueles que se curam e se curam da apatia espiritual. Cristo promete um reino em sua presença para aqueles que se curam de apatia e apatia espiritual. Os laodicenses, bem como os membros da igreja em Laodiceia, eles se viam ricos no sentido das posses físicas. Porém aqui Cristo promete uma posse maior. Porém aqui Cristo promete uma posse melhor. Não é a posse de riquezas financeiras, não é a posse de riquezas materiais, mas sim a posse de riquezas eternas, que é a comunhão com o próprio Cristo por toda a eternidade, reinando com Ele para todo sempre. Isto, meus irmãos, isto, minhas irmãs, é que é riqueza. Isto, meus irmãos, isto, minhas irmãs, é que é tesouro, que nós devemos anelar, que nós devemos desejar, que nós devemos buscar constantemente em relação às nossas vidas, porque perceba o grande amor que Cristo ele tem em relação a nós. Quem somos nós? Quem éramos nós? E o que seremos nós, ou o que nós somos, melhor dizendo, para merecer tantas e tantas bênçãos da parte de Cristo? Nada, nada, nada. Mas é isso que Ele nos assegura, é isso que Ele nos promete, é isso que Ele nos diz, que se nós vencermos a nossa apatia espiritual, nós estaremos na Sua presença, reinando com Cristo e vivendo em Sua comunhão para todo sempre. Então é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente deve buscar fervor espiritual em relação às nossas vidas. É por isso que a gente deve buscar cada vez mais a presença de Deus. Infelizmente, às vezes a gente até confunde fervor espiritual com irracionalidade religiosa. Não. O fervor espiritual, no sentido bíblico, o verdadeiro fervor espiritual é aquele que nos conduz a Cristo, é aquele que nos conduz à Sua palavra, é aquele que gera em nós amadurecimento, é aquele que nos proporciona crescimento espiritual para que nós nos assemelhemos cada vez mais com Jesus Cristo.
Então, façamos disto, meus irmãos, façamos disto, minhas irmãs, o objetivo, a finalidade das nossas vidas. Buscarmos cada vez mais a presença de Deus, buscarmos cada vez mais nos consagrarmos ao Senhor, buscarmos cada vez mais em oração, buscá-lo cada vez mais através de um compromisso com a sua palavra, fazermos com que o caráter de Cristo seja refletido em nós. E no final de tudo, Cristo nos promete um reino para que nós possamos reinar com Ele, assim como Ele está no reino do Pai e vive com o Pai para todo sempre. Que grande bênção, que grande privilégio, que grande benefício em relação às nossas vidas. Então, nessa noite de hoje, nós vimos o quê? Alguns pontos da carta que Cristo dirige à igreja de Laodiceia. Vimos a apresentação que ele faz àquela igreja, vimos o diagnóstico que ele traça daquela igreja, vimos a prescrição que ele faz àquela igreja e a promessa que ele dá àquela igreja. Então, para nós, meus irmãos, para nós, minhas irmãs, o que fica são as últimas palavras de Cristo lá no versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Consideremos essas palavras, consideremos esses ensinamentos e busquemos o fervor espiritual, a consagração a Deus, a dedicação, o zelo, a proximidade com Cristo como prioridade em relação às nossas vidas. É assim que nós iremos fazer uma vida cristã diferente. É assim que nós estaremos na dependência de Deus. É assim que nós não seremos auto-enganados, mas teremos a noção real da nossa condição espiritual perante Deus, perante o Senhor. E aquelas pessoas que porventura estão conosco, aquelas pessoas que porventura estão ouvindo essa mensagem, que não são salvos ainda, que não se voltaram para Cristo, há um conselho final que eu queria dar a você, meu amigo, minha amiga. E que conselho é esse? Considere, mas considere mesmo a necessidade que você tem individual, a necessidade que você tem particular de tomar uma decisão em favor de Cristo. Tomar uma decisão em favor de Cristo. Às vezes, as pessoas se encontram nessa situação de divisão, de dificuldade em termos de escolha. Não sabem se servem fielmente a Cristo, ou se servem aos prazeres do mundo, ou se mantêm na falsa religião e fica titubeando de um lado para outro, de um lado para outro, sem que definam nada em relação à sua vida. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, hoje Cristo exige de você. Exige o quê? Que você se decida, no sentido firme, no sentido de arrependimento dos seus pecados, arrependimento das suas transgressões, reconhecimento para que você reconheça a pessoa de Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e assim você possa ter o privilégio da comunhão com esse Salvador em relação à sua vida. Não existe, meu amigo, não existe, minha amiga, uma condição intermediária. É Cristo ou Cristo, é Cristo ou Cristo. Não há uma outra decisão que Deus aceite, senão aquela de nos voltarmos para o nosso Salvador. Então, faça isso pela graça do Senhor. Clame pela sua misericórdia. Peça para que Deus possa infundir graça no seu coração, lhe abrir os olhos espirituais, de restaurar a visão com o colírio que somente Cristo tem, para que assim você possa contemplá-lo na beleza da sua majestade, na beleza da sua santidade, e você recorra a Cristo, se voltando para os seus braços, braços de amor, braços de compaixão, braços de misericórdia, nos braços onde só lá nós encontramos paz e paz verdadeira para as nossas almas. Não desperdice as oportunidades, não desperdice essas chances, mas se volte hoje para Jesus, para que assim você tenha salvação, para que assim você tenha vida em abundância, para que assim você tenha o ouro, as vestes, o colírio tão necessários, para que a gente possa viver essa vida cumprindo com a vontade de Deus, vivendo para a glória do seu nome e nos satisfazendo plenamente do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nos faça entender essas verdades tão gloriosas que nós temos diante de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.